Olá, amigos investidores, sejam muito bem-vindos ao BPMcast, nosso podcast para tratar de assuntos de investimento no Brasil, no exterior, empreendedorismo e o que mais você quiser aqui. Não temos uma pauta específica, então se você quiser trazer algum assunto, fique à vontade, é só fazer um comentário, mandar aí no X/Twitter, no Instagram, onde você quiser, né? E como eu já tenho comentado aí há algum tempo, apesar de eu não estar com o podcast regular, né? Toda semana, que nem eu fazia, mas sempre tem um assunto interessante para a gente conversar. E hoje vou trazer ele aqui, que não é um convidado, ele já é da casa, ele só está sumido. Vamos perguntar para ele aqui por que que ele sumiu, né? Mas a gente vai bater um papinho aqui com o Diego, do Aposente Cedo, né? Para quem lembra, galera mais da antiga aí, né? A gente sempre conversava, tinha aí um grupinho, tinha lá o Boteco Fire, que morreu também, o pessoal pergunta, mas o pessoal sumiu, o Diego eu ainda achei, tá por aqui. Apesar do site dele não estar no ar, né? Então a gente pode fazer uma pressão aqui também para ele botar o Aposente Cedo no ar. Ele é um daquele, junto com o senhor IF, né? Que atingiram a Fire, foram viajar, fizeram algumas coisas e agora continua aí na vida, mas sumiram, então a gente não sabe o que está fazendo. O senhor IF365 não quer aparecer, está anônimo, né? Mas o Diego vai bater um papo aqui com a gente, com um tema bem interessante, que eu quero perguntar para ele aqui se o movimento Fire morreu. Só que antes dele falar se o movimento Fire morreu ou não, vou pedir para ele se apresentar aí de novo para quem não conhece e falar aí um pouquinho do porquê que ele sumiu. Fala aí, Diego, aparece aí para a galera, conta aí por que que você deu uma sumida e como que tá a vida aí. Fala pessoal, faz tempo aqui que eu não apareço, hein? De jeito nenhum, nem no blog, nem em podcast nenhum. Tava dando uma sumida, cuidando da própria vida. Na verdade, a questão do blog eu acabei desativando ele, porque eu tava sentindo que tava produzindo mais do mesmo, sabe? Quem lembra aí das postagens de algumas coisas, eu sempre fui muito mais para a linha da filosofia Fire do que da parte financeira, né? Da matemática em si. Até porque essa questão de matemática é muito pessoal, né? Aquela questão de, pô, o valor que um precisa não necessariamente é o que o outro precisa, né? Quem tem família igual a mim, igual o Alex aí, sabe que precisa de uma renda um pouco maior para ficar mais confortável, pensar em imprevistos. Quem não tem, quem é solteiro ou quem é casado sem filhos, consegue fazer uma conta menor. Então eu ia muito pela questão da filosofia FIRE, né? E aí eu sentia que estava dando volta e volta, falando a mesma coisa, vários blogs muito bons, pessoas que escreviam e falavam muito melhor do que eu, trazendo, né, esse mesmo tipo de conteúdo. Aí eu acabei desanimando, tocando a vida aqui. O pessoal lá do Boteco Fire também, né? O Gleison e o Thiago, a gente acabou perdendo um pouco de contato. Foi uma coisa meio natural, né? A gente gravou vários episódios, chamava convidado aqui e outro lá. E aí a vida foi, um foi trabalhando, fazendo outra coisa. Se eu não me engano, os dois chegaram a se mudar de cidade também. Eu também mudei. Eu acabei seguindo aqui meu trabalho a tempo parcial, depois de um tempo, depois de ter passado aí quase um ano e meio viajando ininterruptamente, né, de vida nômade. E aí, enfim, acabei não reativando. Mas mantive contato com alguns aí, como com o Alex, o famoso Krauser também, já apareceu em vários canais de conteúdos. Outros amigos Fires também que nunca produziram conteúdo, mas se aposentaram cedo de fato. Alguns voltaram a trabalhar, outros não. Tem coisa para falar aí. Então, o movimento Fire eu acho que não morreu, mas diminuiu bem. Eu mesmo parei de consumir muita coisa, acabei parando de ver postagens, mas vez ou outra eu vejo. Eu vejo uma coisa ou outra da aposentada aos 30 agora, né? Que era lá a Elsa. Pô, esqueci o nome do blog antigo dela. Me ajuda aí, Alex. Qual que era mesmo? Cara, eu vou deixar. Não lembro se era a Elsa, não. Acho que era a Lilian, não. Ah, acho que era a Lilian, que Não, ela não. tem um Ah, perfil no enfim. Instagram. Mas aí eu ainda mantenho contato com alguns, a gente troca ideia, mas de produzir conteúdo eu acabei desanimando. Até penso em voltar aí. No futuro a gente está voltando. Uma coisa mais simples, com menos frequência, sem cobrança. Nunca monetizei também, foi sempre por prazer, acabei deixando de lado. Mas e tu, cara? Nem você eu sei como é que, o quanto você tem produzido, o que que você tem falado aí, do como investir no exterior, do BPM Cash, você tem focado no quê? Pois é, cara, eu dei uma diminuída, né, por conta de tempo mesmo.
foquei um pouco mais de estudo em outras coisas, empreendi também outros negócios, mas o investimento no exterior, principalmente, né, ele continua, ele se mantém. Até porque a gente está vendo aí ao longo desse tempo todo o dólar subiu, né? Ele flutua, tá ali em 5,60 e pouco, 5,70, mas já passou de 6, né? Então o dólar flutua, a gente vê aí o SP 500 às vezes dá aquela estourada, vai lá em cima. Agora está no momento que eu julgo de oportunidade, né? Que deu uma boa recuada aí, então tem vários ativos ali que dá para entrar. Esses dias mesmo, a AMD, que eu já sou long na AMD, ela caiu Hum. bastante aí, cara. Caiu, acho que de 130 e pouco, 140 foi lá para 90 e pouco. Aí eu fui, fiz mais um aporte na AMD e ela subiu 15%. Ou seja, que se eu quisesse fazer um swing trade na AMD, já era 15% ali, né? Também dá para fazer isso no Brasil, mas lá fora é muito mais estável. Mas eu continuo, quando dá um tempinho, uma folga aqui, né? Quando a filhota dá uma folga, né, e tal, eu apareço aí, faço um conteúdo. E principalmente o podcast, eu acho muito bacana, né? Eu mesmo corro ouvindo podcast, dirijo ouvindo podcast, né? Então, eu acho interessante, vou tentar manter uma certa regularidade aqui com o podcast, que até gera menos trabalho do que fazer um vídeo, né? Mas, cara, olha só, vamos falar do movimento Fire. O movimento Fire meio que morreu. Aí fica uma dúvida, né? O movimento Fire morreu, diminuiu, ou ele quase nunca existiu, né? Porque, como você falou aí, para cada um é diferente, né? Então, tem gente que vai falar assim, não, eu vivo muito bem com 6 mil reais. E no X, né? Antigo Twitter, tem vários perfis lá que tá colocando, tem colocado assim, né? Ah, quanto que precisa para viver numa cidade? Aí o cara botou lá 10 mil reais é o suficiente. Aí o outro, 10 mil reais não dá nem para começar, precisa de 30. Aí aparece o outro e fala assim: você tá louco? Com 4.500 eu tô vivendo. Aí o outro, pô, mas tu tá pagando aluguel, tu tá pagando plano de saúde, tu tem carro, não tem? Tem seguro, tem gasolina, tem IPTU, IPVA. E aí fica aquela discussão, né? E daquela nossa época lá. Tinha muita gente que eu sou Fire. Aí, né, eu sempre falei, pô, Fire, mas né, que nível de Fire? Você é Fire o suficiente para não ter que trabalhar, tem dinheiro para as suas viagens, tem um bom carro, tem um bom plano de saúde, mora numa casa muito boa, tá comendo em restaurante, tá com tudo tranquilo, né? E tá se bancando, ou aquele Fire que não, eu sou Fire, não gosto de carro, pego Uber ou então ônibus, que aqui na minha cidade o ônibus é muito bom, muito tranquilo, tem o metrô sempre vazio, parece até que mora em outro país, né? Mas no fundo mora com a mãe, não paga plano de saúde porque é dependente de alguém, enfim, né? Então, essa é a dúvida, né? O movimento Fire morreu? O que que você acha aí? Qual a sua opinião? Cara, então, tem muita gente que acabou nunca, assim, sempre foi muito entusiasta, né? Mas acabou não avançando nesses planos FIRE, porque é muita questão da filosofia mesmo, né? De você conseguir implementar. A teoria é sempre linda, né? Agora a prática nem sempre é tão fácil. Então tem muita gente que acabou nunca conseguindo implementar de verdade na vida. Né? A gente falava muito eu lembro, em ativos geradores de renda, né? Há 5, 6 anos atrás, os FIIs, né? Os fundos imobiliários, Tesouro com Cupom, era tudo a mil maravilha, né? Porque, a princípio, botar o dinheiro todo que você tinha, ou todo o seu patrimônio, lá ia gerar uma renda X que parecia confortável, né? Mas quem fez isso, por exemplo, hoje está com um patrimônio muito menor do que há 5 anos atrás. Né? Especialmente falando de fundo imobiliário. Não estou criticando o ativo, não tem problema nenhum ter, mas é não levar em consideração vários ciclos econômicos, né? E acabar sendo muito otimista para o longo prazo. Porque não dá para ser, né, cara? A vida é muito dinâmica. É, Eu acho que no Brasil, pelo menos, é muito difícil contar com isso. Né? A gente se espelha muito, eu acho que o movimento FIRE surgiu nos próprios Estados Unidos, né? Que tem uma estabilidade econômica de décadas, que você consegue ter uma qualidade de vida praticamente em todos os níveis sociais. Né? Você consegue ter um mínimo de qualidade de vida, de atenção, de educação, de saúde e tudo mais, e o que não é o caso do Brasil, né? Dá para viver, mas, né, com conforto, não sei dizer, né? Não sei dizer. Realmente depende muito da questão da filosofia, né, cara? Igual a gente
igual a gente já falou várias vezes, tem gente que não tem tanta vontade aí de sair viajando pelo mundo afora, que não faz questão de ter um carro. Eu mesmo não faço questão de ter carro, por exemplo. Eu tenho há alguns anos, mas eu também já fiquei 4 ou 5 anos sem ter carro. Eu andava de bicicleta, de Uber, de ônibus, eventualmente, e tá tudo bem. Tá? Mas, né, você tem que adaptar e conseguir estimar como é que vai ser a sua vida no futuro. Então, assim, a minha opinião de questão de movimento, FIRE, eu acho que até nos Estados Unidos diminuiu muito, cara. Assim, as poucas vezes que eu ainda tento acessar alguns blogs mais antigos ou tem algumas newsletters assinadas, né? O Mister Money Mustache, por exemplo, né? Que é um grande expoente. Eu recebo uma newsletter dele que ele basicamente está revisitando posts antigos. Né? Ele fez uma curadoria, uma seleção dos melhores posts de antigamente e aí vai mandando por e-mail para a galera. É, várias pessoas vão fazendo dessa forma, sabe? Eu acho que esgotou um pouco o assunto, né? Pelo menos em tempos de paz até o momento, né? De paz relativa. Não sei se começa a estourar aí uma terceira guerra mundial, se vai ter uma depressão muito grande na parte econômica e isso vai gerar uma reanálise dos planos de todo mundo que estava pensando em se aposentar cedo ou que já se aposentou cedo e vai repensar se deve ou não, né? Então, essa parte aí de produção de conteúdo, do movimento em si, a galera dá uma desanimada, né? Na hora que você tem que chutar o pau da barraca, tem que ser muito firme mesmo para saber o que você está fazendo. Eu conheço poucos, tá? Eu conheço poucos que realmente, pô, pararam de trabalhar de vez, não pretendem trabalhar nunca mais e tá vivendo só da renda lá mesmo do patrimônio. Tá? Conheço alguns, tem até um amigão meu aqui, virou meu amigo por conta até do blog. Ele era leitor lá do Aposente Cedo, fez contato por e-mail, não sei o que. A gente foi conversando, conversando, nos encontramos, né? Nossas famílias até. E hoje em dia o cara é meu camaradão, assim, mora a 40 minutos da minha casa aqui. A gente se encontra no mínimo uma vez no mês, troca ideia, vê jogo de futebol junto. É raiz, esse é raiz. Mas, assim, ele deixou de ter algumas pretensões na vida. O cara já viajou muito, trabalhava em multinacional e tudo mais. Hoje ele viaja vez ou outra, uma vez no ano, tem uma vida simples, pratica o esporte dele lá, assim, coisa com custo bem, bem razoável, sabe? Para o padrão que ele poderia viver. Então, fixou o mindset dele lá, né? É feliz na rotina dele. E é isso aí, mas até chegar nesse nível, a pessoa tem que trabalhar muito, né? Independente da atividade que faça, estudar muito e se definir, né? Se encontrar para ver se vai ser isso aí para os próximos 30, 40, 50 anos, a depender da idade que você pare, né? Então é meio que por aí, cara. Eu acho que a produção de conteúdo ficou um pouco estagnada, né, até a segunda ordem. Eu não tenho visto nada que me chamasse a atenção. Pô, que legal, nunca tinha pensado dessa forma. Ficou meio paradão, né? Até quem é muito técnico, eu lembro do AA40, né? Ele tem um blog lá, acho que ainda tá no ar, inclusive, mas nunca mais vi nenhum post com grande novidade. Cara super inteligente, da parte financeira, né? Ele faz umas contas interessantes, assim, faz tempo que eu não me deparo com nada que me chame a atenção e me faça repensar algum conceito da vida ou de como lidar com dinheiro. E você aí, o que que tem visto de interessante? Ou lembra de alguma coisa dos últimos 2 anos que você notou que, pô, isso aí é bacana? Você lembra de algo assim? Eu, particularmente, não lembro. É, cara, pior que não tem mesmo não, nada que chamasse muita atenção, né? O Aposente aos 40, o site dele ainda tá no ar, ele ainda escreve lá. Realmente um camarada, pô, bacana, bem técnico, né? É bom acompanhar o site dele aí, para quem não conhece, Aposente aos 40. Ele é um que não parou de produzir conteúdo. Diminuiu um pouquinho, né? A gente percebe lá no blog dele, mas não parou de produzir conteúdo, né? E aí você puxou do fundo do baú aí um negócio interessante, né? Duas coisas interessantes aí. A primeira, cara, aquela época lá, os FIs estavam bombando, né? E aí todo mundo era especialista em investimento, era só comprar qualquer FI que já gerava ali algum retorno, né? E depois
Exatamente o que você comentou de acompanhar os ciclos, né? Eu converso com várias pessoas, e aí tem amigos que ficaram agarrados aos FIs, né? Até hoje aparece em grupo e coloca lá quando o FI tá, né, um preço baixo lá, olha, pô, promoção que não sei o que, vamos colocar. Eu falo, cara, você tem que entender os ciclos, não é FI, é bom, é bom. Só que você vai comprar FI ou ação hoje, né? Então hoje eu entendo que a ação, né, aqui no Brasil, né, vamos falar do Brasil, com as quedas todas que tiveram aí nos últimos tempos, você tem um potencial de um ganho no curto prazo maior em ações do que em FI. Só que a galera ficou meio apegada ali no rendimento mensal do FI, né? E com um monte de ações boas pagadoras de dividendos. E o patrimônio deu uma derretida, né? Então eu acho que isso daí contribuiu para a galera sumir um pouco, né? Então, pô, você tem, por exemplo, a gente conversava, falava muito de RDM. Vou dar um exemplo de RDM, né? Do Iridium. Eu tenho desde o IPO. Aí o que aconteceu? É, Subiu até R$ 140. E aí ele sempre foi aumentando na minha carteira, porque toda hora eles faziam uma subscrição. E acabou que a subscrição foi ficando grande e ficava até difícil eu subscrever todas as outras, né? Só que quando E bateu essas 140, subscrições, desculpa interromper, e eu lembro que essas subscrições eram na faixa de 100, 102, e aí tu parecia o gênio do investimento, né? Tá lá a cotação a 140, e você tá conseguindo subscrever a 100, você tá falando, pô, tô pegando com um deságio de 40%. É fantástico, né? Todo mundo achava que tava se dando bem pra caramba. então, exatamente isso aí. Só que a subscrição era para quem já tinha o papel, né? Então o papel caía um pouquinho, chegava nos 130 e pouco, fazia a subscrição. Só que, o que que eu fiz nessa época, né? Como eu tinha já bastante IRDM, então eu fazia a subscrição e depois eu vendia o papel. Porque eu falava, bom, 40, eu tô 40% acima. Quantos anos isso aqui representa de pagamentos de dividendos mensais, né? Dos aluguéis ali, enfim, ele é de papel, né? E aí eu fui vendendo alguma coisa. Então eu subscrevia nessa faixa de cento e pouco e vendia na faixa de 130 e pouco, né? Hoje eu tenho IRDM, só que a IRDM hoje que subiu, ela subiu, né? E está em 69. Mas ela já teve em 60, 61, 62. E eu acho que isso a galera meio que desanimou, porque não acompanhou. Aí comprou lá em 101, 102, 103, seja lá quanto, caiu para 60, né? E isso deu uma desanimada, aí o pessoal meio que some, né? Então, os FIs foram os grandes contribuidores aí para o pessoal sumir um pouco. E aí É, tu aqui, puxou. Aham, pode falar. né? Não, aqui no Brasil, assim, eu lembro bem, essa época 2019, 20, 21. Assim, quem falava em FIRE falava em fundo imobiliário, né? Era muito difícil você ver alguém que produzia conteúdo FIRE e falava só de ações, ou de investir no exterior, ou de tesouro, imóvel, né? Até tem um ou outro. Eu lembro do o Ivan Tonon, o cara tem um canal no YouTube, gente boa, conheci ele pessoalmente também. Ele tem e fala só de imóvel, né? De não só de compra e venda, né? De flipar, mas também de locação anual, de locação temporária, Airbnb. Ele meio que foi construindo com base nisso. Né? Mas 90% da galera era entusiasta de FI e relatório, e a galera que produz conteúdo, né? Tem muita gente que sabe muito de fundo imobiliário, mas assim, é aguentar, tem que aguentar muito, cara. Esses ciclos econômicos, né? Aí tem fundo de papel, fundo de shopping, tem. Eu lembro bem, cara, eu passei por tanta raiva, né? Aqueles fundos lá que falava, pô, não, isso aí o valor dele é muito maior do que a cotação, entendeu? Então, isso aí é questão de turnaround, é só ter paciência, mas essa paciência às vezes parece que não chega nunca. Eu olho assim, eu pego uns fundos aqui, o FIGS 11, por exemplo, é um desses fundos que todo mundo, não, isso aí vai dar uma reviravolta, não sei. Assim, tá há 6 anos esperando, quem tá esperando essa reviravolta. Pode ser um ciclo de 10, 15, 20 anos? Pode, mas e o cuja oportunidade aí que você, né, deixou de investir em outro ativo mais sólido, né, ou até num tesouro direto, assim, num cupomzinho lá da época dos 4,5%, você já estava muito além do que esperar um fundo aí meio de segunda linha, né, dar certo. É bem,
bem complicado, cara. Eu perdi bastante. Eu vou te falar que eu perdi bastante dinheiro. Parte sendo impaciente, né? E parte porque de fato eu precisava do dinheiro para outra coisa, para investir em outra coisa, investir num imóvel físico, assim, tomar outra direção, né? Que é importante, às vezes dar esses cavalos de pau, mas gerar patrimônio nunca é bom. Só que chega uma hora que tua paciência com aquilo fala, pô, se seguir nessa linha por mais 10, 15 anos, não vai dar certo o meu plano, né? E tinha que dar, eu queria que desse. Então, no fim deu, mas, pô, olhando meu histórico de imposto de renda, cara, eu perdi bastante dinheiro, assim, em renda variável no geral, né? Renda variável no Brasil, principalmente. E fundo imobiliário não ficou nada atrás. Assim, isso sem contar a parte de especular, né? Se for contar aí day trade, swing trade dos antigos, aí é mais triste ainda a história. Pois é, então, mas falando da parte do Fire, né? Porque isso aí que você comentou, também fiz vários movimentos. Depois a gente pode fazer outros podcasts comentando sobre movimentos diferentes aí, né? Que é acompanhar o ciclo, exatamente acompanhar o ciclo. Mas o FI foi exatamente isso. Eu acho que ele desanimou a galera, né? Porque o cara viu ali o patrimônio dele cair. Quando a gente falava disso, né? Ainda era 19, 18, 19, depois veio a pandemia. Pandemia derrubou tudo. Mas aí tudo bem. Todo mundo que ficou parado ali, tanto na bolsa no Brasil, no exterior, né? A gente não sabia o que ia acontecer, então até que estava tranquilo. Mas depois, enfim, tivemos a troca do governo e para quem já investe um pouquinho mais de tempo e é cético, né? Não vai ficar confiando na questão política, né? E fica analisando ali e fala, cara, ó, isso aqui é matemática, isso aqui é investimento, né? Não é o que o cara fala. Percebeu que teríamos já uma tendência a elevar o fiscal e a taxa de juros, e com isso o FI sofre, né? Porque você não. Hoje você tem aí uns juros, você tem instrumentos aí pagando 15%, né? Então, para que você vai comprar o FI? Então, muita gente tirou dinheiro do FI e acabou que foi para outros investimentos. E isso deu uma derrubada, né? E aí tu comentou do Money Mustache, né? O Mustache, pô, o camarada, ele era usura raiz, né? Era o cara sovina raiz para poder chegar onde ele chegou. Ganhou muito dinheiro aí com a parte da internet. Acho muito interessante também. E o que você falou aí que ele está fazendo, eu faço de vez em quando aqui. Quero até ter um tempinho a mais para poder publicar aqui um conteúdo, que é revisitar posts antigos, cara. Isso daí é muito interessante ver qual que era a cabeça à época, né? E qual que é a cabeça hoje. Então, como eu comentei, tenho amigos que hoje ainda defendem o FI, compra todo mês. Não acho ruim, eu até quero voltar a comprar FI. Só que enquanto na minha análise eu tenho a possibilidade de um retorno de curto prazo maior em outros ativos, né? Até mesmo como ações no Brasil, então eu não estou comprando FI no momento não, apesar de não ter descartado 100% e saber que no Brasil é bem difícil, né, manter um FI ali. E aí da parte dos Fire, né, tu comentou de viagem. Cara, exatamente eu viajei bastante, né, já viajei bastante pelo mundo. E hoje eu estou viajando bem menos, né. Você aí já viajou bastante também, estava até viajando nos últimos dias aí. E a gente entra naquele quanto que custa morar no Brasil. Eu tinha muita vontade de morar no exterior. Muita gente tem, né? A gente para assim, não, vou morar no exterior, lá é melhor, é mais seguro, é mais isso, é mais aquilo e tal. E eu lembro lá em 2016, 17, tinha um outro camarada, tem um amigo aí que dos grupos aí conversava, bem inteligente. E por lá atrás ele falava que morar no Brasil era muito bom, né? Porque o serviço aqui é barato. Ele já tinha essa visão lá atrás. E aí você traz exatamente isso. Depois que você viaja muito, depois que você realiza alguns sonhos, algumas vontades, aí você tem que pensar onde é que você vai morar. No Brasil, realmente, a gente tributa muito os bens, né? E os serviços não tributa tanto, né? Então, quando a galera começa a falar que é Fire, aí vem aquela dúvida, né? Bom, se você é Fire, beleza. Quanto que você paga de aluguel? Né? Quanto que você, ou você mora em casa própria, enfim, né?
Tem filho? Não tem. Escola, quanto que paga? Coisa importante que a gente mais novo, né? Até porque a galera do Movimento FARA é a galera mais nova, né? Que pegou esse hype aí. Plano de saúde na velhice. Cara, plano de saúde, eu tava vendo o plano de saúde para meus sogros. Depois de 64 anos, mais ou menos, você não consegue fazer plano de saúde, não. Tá mais difícil, né? A gente tá testando aí o Med Senior agora. Parece que tem uns planos bons lá, com hospitais bons. E aí eu comecei a pensar nisso, né? Para ser Fire, quanto que está projetando plano de saúde para o futuro, né? Porque para ser Fire é para ir até lá no final. Será que essa galera toda aí que falava que era Fire, será que tinha recurso suficiente mensal aí para poder no futuro, inclusive, bancar essa questão aí da saúde, né? Não estou nem falando cirurgia, né? Alguma coisa mais difícil ali, que você tem uma coparticipação, né? Então, o movimento Fire no Brasil, eu acho que ele foi mais um hype, né? Muita gente que comentou sobre o movimento Fire, falava, fazia post, iniciou blog, sumiu, né? E essa galera é até bem-vinda aqui, convidada para poder falar de verdade, né? Como que tá hoje, né? E aí eu te pergunto, você é um cara Fire, eu conheço. Você ficou aí um ano e meio viajando, né? Acompanhei isso daí, faz várias viagens aí, fica 10, 15, 20 dias fora aí, um mês. Mas você hoje também está trabalhando. Então conta pra gente aí esse teu modelo Fire aí, voltou a trabalhar por necessidade, voltou a trabalhar, aliás, por necessidade financeira, por necessidade do negócio não morrer. Como é que ficou a sua parte Fire ou semi-Fire aí? Então, você falou uma coisa bem interessante aí sobre custo de vida, né, de plano de saúde e tudo mais. Eu tive oportunidade, não é? A verdade foi um plano, né? Porque a gente primeiro sonha, depois começa a traçar um plano para ver o que que vai fazer, né, de que forma e executa ele, né? Eu consegui executar junto com a minha esposa, né? A gente pensa junto, sonha junto. E 2021, né? Fiquei aí, se eu não me engano, 15 meses ininterruptos viajando pelo Brasil. Ano passado, aí teve várias outras viagens nesse meio tempo, assim, né? Mas falando das viagens maiores, ano passado eu fiquei um mês e meio na Argentina, em várias cidades da Argentina, fiquei 15 dias no Chile. Agora, nesse ano, na virada do ano também, fiquei um mês e meio viajando pelo Brasil direto. Depois passei 15 dias no Uruguai também, em algumas cidades diferentes. Então, conheço bem o Brasil, assim, conheço bem, 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 mais do que a maioria das pessoas. No exterior eu não digo, mas no Brasil eu me sinto bem confortável para afirmar isso. E presenciei muitas cidades em que você não só tem um custo de vida muito menor, como você não tem opção para ter um padrão de vida muito destoante da população em geral, né? Então você está falando aí do plano de saúde, né? Foi uma coisa interessante. É, não faz, tem cidade que não faz diferença você ter plano de saúde, porque simplesmente só tem um ou dois hospitais e eles são públicos. E aí? Assim, será que você realmente tivesse um plano de saúde, você ia pegar um carro, dirigir 2 horas para uma cidade média, uma cidade grande, próxima, só para ser atendido? Possivelmente não, quase ninguém faz isso, né? Aí eu não vou entrar no mérito se é de qualidade ou não, né? Esse plano, esse hospital, esse atendimento que tem nas cidades menores, até porque, e algumas eu até precisei de atendimento, tive atendimento, e foi ok, sabe? Foi bem, não senti nenhuma grande diferença entre ser atendido num hospital reconhecido de uma cidade grande. Tá? Claro que questão de equipamento, coisas mais complexas, né? Você precisar fazer um exame específico por uma doença rara, aí são outros 500, né? Mas se você tirar por uma média, você nem sempre vai precisar. E aí tem cidades até bastante badaladas que eu fui, mas que eram pequenas, né? Badaladas no sentido turístico, em que eu falava assim, eu falava, pô, vem cá, de conversar, né? Eu sempre puxo papo com as pessoas, pergunto como é que seria morar naquele local. Aí eu falando, pô, vem cá, e eu não reparei nenhum hospital grande aqui, o mais perto é na cidade X e é mais de 1 hora de carro, como é que faz? Pô, para você morar aqui. Aí tinha eu lembro uma pessoa que era de outro estado e tinha ido morar lá há 5 anos atrás.
Ele falou, pô, vem cá, quem vem morar aqui não tá preocupado com doença, pelo contrário, tá preocupado em viver. Então é uma resposta meio otimista demais, né? Meio easygoing, assim, mas é interessante. É bem interessante você ter essa ótica de que nem sempre você precisa ter aquele padrão X, né? Você sair para almoçar num restaurante caro não é uma opção em muitos lugares, né? O restaurante mais caro vai ser o preço de um restaurante, sei lá, nível 3 de 5 numa cidade grande. Mas talvez com um bom retorno, né? Um bom custo-benefício. Então, essa questão do padrão de vida, eu vejo que realmente é possível você viver com valores mais baixos, mas você vai ter muitas e muitas e muitas limitações, né? Eu conheci pessoas também que viajaram pelo Brasil afora, né? Do mesmo jeito tem a comunidade Faias, que as pessoas se falam e tal, tem grupo, tem muita gente que é nômade ou viajante frequente, né? Que também tem grupos. Atualmente eu não faço parte de um, mas quando eu viajava, eu falava com algumas pessoas e pude encontrar, e várias delas, assim, conheceram o Brasil todo, conheceram, pô, grande parte do mundo, e no fim optaram para voltar para um grande centro. Ah, vou morar em São Paulo, vou morar em Belo Horizonte. Assim, é meio coisa de maluco, né? Quem tá num grande centro normalmente fala, pô, meu sonho é ir morar naquela cidadezinha de praia pequenininha, ou então na serra, onde eu fico tranquilo, onde não tem barulho. Mas tem gente que fala, não, eu gosto da vida cosmopolita, eu gosto de ter 300 opções de restaurante para comer, eu me sinto confortável de ter um hospital referência para qualquer dor de cabeça que eu tenha, e é muito da pessoa, né? Então, a questão do padrão de vida é muito relativo do que você quer, do que você almeja, né? Agora você tem que pensar muito bem. Porque se você toma uma decisão de parar de trabalhar ou diminuir seu trabalho, né? Diminuir a sua renda, você daqui a 20 anos, se você se arrepender, você vai ter um problema sério, né? O melhor dos cenários, você vai ter que morar no mesmo lugar ou ir para lugares ainda mais baratos, né, para que você consiga ter uma vida com dignidade. Então, isso é um problema que você tem que pensar, refletir muito bem, né? E tem o Baster, né? Você deve ter ouvido falar já. Eu gosto muito dele. Tem várias coisas que eu não concordo, mas tem várias que eu concordo. E ele sempre fala assim que muitas vezes o plano de aposentadoria das pessoas está faltando um zero à direita, né? Então, você tem que ter uma margem muito boa, muito segura, né? E você tá junto com a sua família também, né? Para quem é casado, para quem tem filho, conversar e tá todo mundo na mesma página. Né? Não tem como eu estar num negócio, pô, vou fazer isso para economizar, vou levar minha água de casa para não ter que comprar uma água na rua, e tua mulher tá pensando em comprar uma bolsa da Louis Vuitton. Né? Então não vai funcionar, não vai dar certo. Então, essa questão financeira, né, de como você vai escolher viver é muito importante, é decisão dificílima e que tem que estar sempre sendo repensada, né? Enquanto você tem força de trabalho, enquanto você tem conhecimento, para você, qualquer coisa, ativar o plano B. Agora, da minha parte aqui, falando da minha vida específica, eu acabei nunca parando de trabalhar em definitivo, tá? Era o meu plano. Desde 2016 eu tinha esse plano bem redondinho. é, eu não tinha sócio até que eu tive um sócio, né? Optei por contratar, né, uma pessoa para treinar ela para depois virar sócia, e isso tudo aconteceu. E aí eu já tinha como definido né, iniciar aí, sair de onde eu morava para poder viajar e aproveitar a vida aí a partir de 2021. Esse plano estava bem consolidado e na hora do vamos ver, o meu então sócio resolveu também sair da mesma cidade e chutar o balde junto. Ele gostou tanto do meu plano que ele resolveu executar. Aí me deixou na mão. Pô, e a gente tinha vários contratos com vários clientes que não dava simplesmente para falar, pô, ó, se vira, procura outro profissional e segue tua vida, sabe? Não dava não só, principalmente em respeito aos clientes, né? Mas também a gente estaria abrindo mão de um valor, sabe, considerável, pelo menos para mim, muito considerável. E aí, no fim, cara, consegui dar um jeito de viajar, de fazer, de seguir minha vida, organizar tudo de forma que eu conseguisse atender bem a esses clientes, atender bem remotamente, né? Fazer parceria com outros profissionais para atender a eventual demanda presencial,
né? Isso até hoje eu tenho. E graças a Deus isso não só foi dando certo, como está dando certo, né? Então tá desde dezembro de 2020, eu tô 100% nesse modelo. Uma coisa importante que eu fiz que eu acho relevante para quem consegue, né? Eu saí da minha cidade em 2018, tá? Então eu tive aí 3 anos de experiência, só que eu estava bem perto. Então, eventualmente, assim, em 1 hora e meia eu pegava o carro e estava lá para resolver algo pessoalmente, né? Isso foi bem interessante para ter esse test drive, para ver se iria funcionar mesmo, todo o funcionamento do meu trabalho sem a minha presença física, né? Eu vi que estava dando certo e a pandemia só ajudou, né, a tornar mais digital o mundo todo, né? Pessoas às vezes mais humildes ou mais idosas sem condições tecnológicas passaram a adquirir na marra, né? Ou fazer isso ou não. Concluindo, né? E sumarizando tudo, o mundo ajudou aí a consolidar o meu plano e meio que eu achei a minha rota, a minha frequência, né, para poder continuar trabalhando, com isso ter um conforto financeiro um pouco maior, para não depender exclusivamente dos investimentos, né, seja de renda ou seja vendendo ativo à medida da necessidade. Então, eu meio que encontrei meu lugar, né? Minha equação de trabalho versus tempo versus patrimônio, né? Eu, pelo menos, entendo que encontrei e isso ajuda muito a você meio que esgotar o assunto, né? Então, dessa parte, meio que a questão de movimento FIRE diminuiu muito na minha vida, né? Consumir conteúdo, produzir conteúdo disso. É igual você passar no vestibular, né? Quem é estudante lá, tá lá no segundo, terceiro ano, tá só pensando em vestibular, qual faculdade vai fazer, qual carreira, o porquê, as técnicas de estudo, você está imerso naquele assunto, né? Que era o que eu estava agora, desde 2017, 18, 19. Então você fica ali naquele ciclo e é interessante, né? Além de conhecer pessoas iguais, você se edifica com esse tipo de conteúdo. Só que uma vez que você atinge, você meio que desacelera, fala, pô, tá aí, consegui, né? Cheguei no meu plano, às vezes até um pouco melhor do que o planejado, né? Então, isso faz com que você desacelere um pouco o movimento FIRE. E da outra ponta, né? Às vezes quem estava sendo muito otimista com os cálculos, e aí vem derrubada de FII, igual a gente falou, vem taxa de juros subindo pra caramba, aí quem tinha tesouro a IPCA mais 4 agora tá vendo um IPCA mais 7,5, tomando uma marcação de mercado gigante, né? Se quisesse liquidar acaba desanimando, acaba falando, pô, melhor deixar isso para lá, se meu plano de aposentar com 40, 45 né, é muito desanimador, vou continuar trabalhando e a gente vê o que acontece. Então, como mudou bastante aí, né, não só por conta da pandemia, mas vários fatores, as pessoas acabam ou desanimando ou chegaram aí na sua meta e pronto, e tá tudo bem. Então, na minha opinião, essa é a grande parte de ter diminuído bem esse movimento, né? E da minha parte, tô seguindo aqui. Nada impede que os planos mudem novamente, né? Igual fazendo o mesmo paralelo do vestibular, tem gente que entra numa faculdade, acha que tá tudo bem, e lá no terceiro, quarto ano resolve mudar, fazer vestibular de novo, mudar de carreira, sair de humanas para exatas, para biomédica, e por aí vai. Então a vida é questão de se adaptar, né? E o movimento FIRE vai sempre existir, né? Sempre vai ter alguém pensando parecido, né? Achando que vai atingir, vai ter um produto que vai ser moda no momento, né? Hoje está todo mundo falando em tesouro por conta da taxa gigante, né? Em renda fixa aí pagando 15, 16% ao ano. Daqui a um tempo vai ser ação de novo, vai ser exterior. Eu acho que você achar a sua equação de controle, né, de tranquilidade, de estar sujeito a perdas, né, com renda variável ou até com renda fixa também, né, que existe. Então, esse é o grande ponto-chave, né? Então, quem está ouvindo aí que reflita a respeito. Concluo assim minha participação. Pô, cara, show de bola. Para finalizar, né? A gente faz aqui o podcast, faz postagens, justamente para poder trazer a experiência no tempo, né? Então eu invisto desde 2007, comecei no exterior em 2016. A gente conversou bastante a partir de 2017, 18, 19, esse movimento dos blogs aí. E conforme você falou, a gente vai revisitando e vai reajustando as velas aí para poder, né, navegar aí em águas mais calmas, né? Então, para você que está ouvindo aí, a gente já está um pouquinho mais aí.
de tempo falando sobre isso. E às vezes você também está pensando no movimento FIRE, mas acredite que as coisas vão mudando ao longo do caminho. Tá bom? Então, deixa aqui a sua opinião, né? Comenta aí o que que você acha, coloca aqui a sua dúvida, né? Também os seus devaneios e sonhos aí que a gente pode fazer alguns comentários aí sobre o que a gente já viu, o que a gente já viveu, né? Que o Diogo acabou de comentar aí na questão do a renda fixa muito alta hoje. E a gente acaba que vai mudando o caminho, mas a direção é sempre a mesma ali, que é ter uma tranquilidade financeira, né? Não é parar de trabalhar. A gente comentava muito isso, é ter a independência, ela é financeira. Não é do trabalho, porque até quem tem muito dinheiro continua trabalhando, né? Mas é não depender mais do trabalho para ter o que você quer. Se você quiser parar igual o Diego parou 1 ano e meio para viajar, você pode parar e você tem todos os seus gastos pagos e também, né, o que mais virá no futuro, você também tem renda suficiente. Viajou 1 ano e meio, ninguém vai viver a vida inteira viajando. Quando para, acaba que faz alguma coisa, mas não depende mais daquela coisa ali para viver. Bom, Diegão, pô, valeu, cara. Obrigado aí pela participação. Vamos marcar outros temas aí. A gente não tem uma agenda fixa aqui, mas sempre que tiver um tempinho aí, igual esse, a gente puder conversar, trazer um tema aí, a gente conversa e joga essas baboseiras aí que a gente vive conversando no WhatsApp aí pra galera poder comentar também. Obrigadão, Não, camarada. combinado. Obrigado você. E o cupom? E o cupom? Não tem cupom afiliado para divulgar, não? Cara, tá lá ainda, sabia? Remessa online. Continuo Pô, mandando só pela remessa online, lá o cupom Investir no Exterior. isso E, aí, tem bom, que ter. já testei várias outras, mas enfim, remessa online é aquela que está se sustentando com tranquilidade desde 2017, quando eu comecei. Então, já tem uma galera que segue e utiliza mensalmente. Então, se você não conhece, é só utilizar o cupom Investir no Exterior. Então, manda aí uma mensagem que eu explico todo o caminho da maneira que eu utilizo, né? E até recomendo, porque eu utilizo, de enviar dinheiro pro exterior. É isso aí. Valeu por lembrar do cupom, cara, que eu já tinha, já nem Tem que comentava lembrar, tem que mais. lembrar. Das antigas sempre tinha que ter. Tem que ter o jabá, tem que ter o jabá. É. Valeu, bom falar contigo. Abração. Valeu, irmão. Um abraço. Até mais. Pes- Tchau. Pessoal, vou ficando por aqui. Qualquer coisa, só acionar aí nas redes sociais, né? Ou então mandar um e-mail para contato@comoinvestirnoexterior.com que eu respondo a todos vocês aí. Forte abraço a todos e até o próximo BPM Cast.